Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aqui a mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, pela TV Tudo Web, essa TV que só cresce e que te acompanha aí há 20 anos, com muita cultura, informação, tudo que você precisa saber, conteúdos relevantes, sempre por aqui, gente. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, importantíssimo, fundamental para essa indústria da moda, que é a imagem fotográfica na moda. O que seria da moda se não fosse a fotografia, pessoal? Realmente é a coluna vertebral da moda. Então, gente, fotografia de moda é um gênero de fotografia que retrata roupas e outros itens de moda, incluindo às vezes peças de alta costura. Normalmente consiste em um fotógrafo de moda tirando fotos de uma modelo vestida em um estúdio fotográfico ou em um ambiente externo. Gente, essa é uma arte fascinante que combina criatividade, estilos e técnicas para criar imagens impressionantes que destacam a beleza das roupas e das modelos. Existem diferentes tipos e categorias e diferentes abordagens utilizadas pelos fotógrafos de moda. Então, gente, a fotografia de moda não se resume apenas em um clique sem sentido, mas não, são capturados ali comportamentos, estilos, épocas, enfim, toda uma temática que está por trás disso, né? Então existe todo um mote pelo qual aquela fotografia está sendo exposta. Tem uma finalidade, tem um contexto, então o fotógrafo de moda, ele realmente precisa capturar todos esses elementos. Para vocês terem uma ideia, olha os tipos de fotografia de moda que existem. Fotografia de moda de rua, gente, se propõe de maneira mais informal e descontraída, é aquele famoso street style que se forma aqui. Então, a representação da moda nesse sentido, no dia a dia, caracterizando popularmente como o estilo street que eu dizia para vocês. Nessa técnica, o fotógrafo capta imagens de modelos em locais públicos como ruas, praças e parques, comumente utilizadas em blogs de moda e redes sociais como o Instagram, além de ser uma ótima forma de capturar a moda em seu estado mais natural. Gente, é muito bacana esse estilo de fotografia, porque volta e meia, quem não anda ali pela Avenida Paulista e não vê inúmeros editoriais de moda sendo criados ali, naquele trecho de São Paulo, gente. Ali é muito vasto, é muito rico para criar esses cenários, com museus, aqueles prédios comerciais. Então, realmente é um cenário muito bacana e realmente é muito explorado pelos fotógrafos. E outros, né, pessoal? Os fotógrafos criam imagens belíssimas, subindo em cima de muros, pegando a moda, capturando a moda essencial, a essência que vem da moda da rua. É muito bacana, gente. A fotografia de moda de estúdio, gente, essa é a mais comum, é uma das abordagens mais comuns do ramo. Essa técnica é feita num estúdio fotográfico, onde o fotógrafo tem controle total sobre a iluminação, o cenário e a direção das modelos. Geralmente, ele é utilizado em campanhas publicitárias, catálogos de moda e editoriais de revistas de moda. Gente, os estúdios, eles proporcionam um ambiente totalmente adequado para ele realmente ter todo o controle sobre aquilo que ele vai fazer. E produz esses editoriais belíssimos através de estúdios bem montados, né, gente? Fotografia de moda de beleza, com foco na beleza da modelo. Essa abordagem se concentra no rosto, na pele e na maquiagem das modelos, com o fotógrafo trabalhando em estreita colaboração com os maquiadores. Mais uma vez aqui, gente, a questão do trabalho em equipe, como é muito importante para produzir moda, você estar sempre junto, permanecendo junto em parceria com outros profissionais, para destacar a beleza da modelo, destacando alguns pontos de luz e sombra, sem exagerar na maquiagem, preservando os tons naturais da modelo. Gente, esse tipo de fotografia é geralmente utilizado em anúncios de produtos de beleza e editoriais de moda.
Para você ver, gente, que os fotógrafos de moda, eles acabam muitas vezes se especializando em determinados ramos. Tem fotógrafo que é especialista naquele tipo de fotografia de rua, tem outros que são mais de estúdio. Então, gente, realmente são ramos bem complexos, são subdivisões dentro da fotografia e que cada um representa um universo muito complexo. Então, você que está aí em casa, você não imagina o quanto é complexo, por isso que eu estou destacando esses pontos aqui, para você entender um pouco mais sobre como funciona essas imagens que você vê e que são belíssimas. Fotografia de moda, gente, outra modalidade de corpo inteiro. É uma abordagem que se concentra em mostrar todo o corpo da modelo e as roupas que ele ou ela estão vestindo, algumas vezes usados para fins artísticos, caçando aquela narrativa da foto com a roupa, experimentando vários cenários ou elementos que a complementam. Essa técnica, gente, é realmente bastante utilizada em campanhas publicitárias, catálogos de moda, fotografia de alta moda e editoriais de revistas de moda. Então, gente, é preciso ter muita técnica para você fazer aquelas composições. Quando uma foto é muito bem feita, gente, às vezes alonga a perna do modelo ou da modelo, dá destaque ali, dá longitude naquela imagem. Então, realmente é muito importante essa técnica, é muito bacana, muito diferenciada. A moda na fotografia, gente, ela é a representação visual das tendências da moda em uma foto, muito influenciada pelo estilo de vida e pelos valores culturais da sociedade, com objetivos que vão além dos fins comerciais. Então, gente, muitas vezes a produção de fotografia e de moda vai muito além só do lucro, mas também a sociedade cria e procura imprimir estilos de vida, né? Justamente para anunciar tendências que virão e a partir daí gerar lucro nessa cadeia final. Né, gente? Então criam-se narrativas, representatividades e inclusão em várias de suas vertentes. Agora eu vou dar umas diquinhas aqui para você que adora fotografia, você não é um profissional ou quer tornar-se um profissional, mas que adora fotografia mesmo assim. Dicas para fotografar especificamente moda. Utilize um bom equipamento. A qualidade do mesmo é fundamental para conseguir imagens com alta definição. Hoje em dia a gente está muito avançada a tecnologia, tanto para equipamentos profissionais como belos celulares que têm câmeras fortíssimas que te ajudam aí desde os iniciantes, desde os amadores até os profissionais. Analise, gente, a composição. É um elemento chave na fotografia. É muito importante pensar cuidadosamente sobre a disposição dos elementos na cena, né? Ou se são necessários ter tais elementos em cena. Agora, gente, é muito interessante que os lançamentos dos celulares novos, eles estão com uma tecnologia aí baseada em inteligência artificial que você consegue capturar imagens e deletar as imagens indesejadas no fundo. Tá? Isso tudo com o auxílio da inteligência artificial. Então, ficou muito mais fácil capturar momentos, cenas que não são desejados ali, que estão ali interrompendo a sua imagem, você consegue tirar, eliminar. Então é muito interessante você se atentar a isso. Domine a iluminação, pessoal. É um aspecto essencial na fotografia da moda. Gente, luz é tudo, luz é vida. Essa questão de dominar a técnica de luz e sombra é extremamente importante. Então, desde os bastidores aqui de uma gravação até a fotografia específica de moda. É muito importante entender como controlar essa luz, gente, para criar uma atmosfera desejada na cena e valorizar os ângulos propostos. Gente, uma boa iluminação, ela muda tudo, é capaz de mudar tudo. Trabalhe com uma equipe, gente. Trabalhe em equipe sempre, principalmente no ramo da moda. É importante em qualquer ramo da fotografia, para garantir que todos os elementos da cena estejam alinhados. Então, isso envolve o trabalho de muitos profissionais, né, como a roupa, a maquiagem, modelo, os objetos, as ferramentas que tornam tudo isso possível. Atualmente, gente, o mercado fashion, ele trabalha com 4 principais tipos de fotografias de moda. São as de beleza,
as de comercial, as de editorial e o fotojornalismo. A fotografia de moda ela é essencial para marcas e empresas inspirarem seus clientes e investidores. Uma curiosidade aqui para você que está em casa e não sabia, assim como eu, fui pesquisar, e a fotografia de moda, gente, foi criada pelo barão Adolf de Meyer. Ele é um dos maiores fotógrafos dos anos 20, e ele fez a sua primeira foto de moda para a tradicional revista Vogue, no início do século XX. Até então, as revistas dos catálogos de moda se utilizavam de ilustrações sem cenários. Gente, dá para imaginar como que era isso antigamente? Eram ilustrações e não fotografias. E a revista Vogue é aquela principal revista de moda que dita todas as tendências mundiais. Outros tipos, pessoal. Editorial de moda, por exemplo, é um tipo mais comum, ele sendo muito utilizado pelas marcas, pelos estilistas para apresentar as peças aos consumidores, né, para atrair o produto ao consumidor final. Geralmente publicados em revistas, é o conjunto de fotografias que reúne conceitos e comportamentos que traduzem o que aquela marca ou coleção querem passar. Então, gente, não são apenas conjunto de imagens sem sentidos, mas ali está todo um conteúdo criado, uma atmosfera criada para ditar estilos de vida, comportamentos até mesmo, que vai te fazer impulsionar o consumo. Então, gente, olha como é importante a imagem, né? É a alma do negócio. E no editorial, pessoal, essa história contada pela fotografia, ela é reforçada pelos elementos da foto, pela atitude da modelo e também pela composição das peças. Todos os acessórios estão passando alguma mensagem. Então, tudo ali que está colocado em cena tem algum significado, está passando alguma mensagem importante para aquele resultado final desejado. Gente, e o fotojornalismo de moda? Nada mais é do que documentar, através de imagens, fatos noticiosos e acontecimentos importantes. Olha que legal, gente, também. A moda as fotos de moda não se restringem apenas àqueles editoriais de campanhas, mas também você passa acontecimentos importantes no mundo da moda. Então, gente, nesse mundo ele reflete em geral o que acontece nesse meio, como registro de bastidores dos desfiles, o making-of dos editoriais, as celebridades que estavam nas primeiras filas dos desfiles, os desconhecidos que estavam visitando aqueles desfiles pela primeira vez. Então, noticia-se coisas através da fotografia, dentro desse universo da moda. Olha que interessante, gente. Então, tudo ali tem um propósito de mensagem. Daí os diferentes estilos de fotografia. Gente, esse estilo do fotojornalismo, ele registra muitas histórias interessantes que podem ser contadas, né? Tem uma pegada muito mais orgânica e mais fatual, baseada mais em fatos, né, do que os outros estilos de fotografia que eu mencionava aqui para vocês. Nesse estilo de foto não há encenação, gente. O compromisso desse estilo de foto é único e exclusivo com a verdade, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Você que gosta aí do jornalismo, mas também gosta de fotografia, você consegue aliar as duas coisas numa só. Então procure esse estilo, se especializar nesse estilo para contar histórias e acontecimentos através da fotografia dentro do mundo da moda. Fotografia comercial e as fotografias dos lookbooks, gente. São aquelas fotos de portfólios que vemos de modelos em início de carreira. Lembra quando você procurava as agências para mostrar o seu portfólio de modelo? É isso aqui, é o famoso book, né, ou lookbook. São fotos, em geral, mais simples, com cenário mais sóbrio, sem muitas interferências, tá? Porque aí você tem que dar destaque realmente para a pessoa, né? Para o que ela é capaz de fazer e de produzir. Então, não se dá realce a acessórios, mas sim a pessoa. Então, as fotos podem ser adaptadas para diversos tipos de mídia, né? Então, tem um uso mais amplo, né, dessas fotos. Então, por isso que elas têm um padrão mais genérico de fotografia.
Você pode usá-las tanto para outdoor, como para mídias digitais e para vídeos, tá? Então, realmente, esse estilo de book mostra a versatilidade que as modelos têm para fazerem diversos tipos de trabalhos. Como que você vai poder explorar o trabalho dessa modelo da melhor forma possível. Tá, diferente das fotos dos editoriais, os modelos estão sempre em poses mais modestas, que imprimem menos as suas marcas próprias e mais as marcas das empresas contratantes. Então, gente, se o propósito é fazer ela destacar o que ela vai usar, realmente você coloca menos investimento nessa fotografia para depois as marcas se fazerem valer dessa imagem para passarem a sua mensagem de venda e de consumo. Gente, agora tem uma modalidade de fotografia, que é a fotografia still, que ela é muito usada, gente, no meu ramo, lá das joias e dos acessórios, né? Então, é muito importante esse estilo de fotografia, porque o modelo, nesse caso, não é uma pessoa, e sim um objeto, né? Então, é uma fotografia muito limpa, é uma imagem muito clara, que você usa de perto, e eu vou dizer para vocês, esse tipo de fotografia é muito difícil de ser produzido, gente. Como é difícil tirar foto de objetos, principalmente de joia. Você valorizar o brilho daquele acessório, você valorizar o detalhe que está naquele acessório, o fotógrafo desse estilo realmente precisa ter muita competência. Não é fácil não, gente. É muito difícil ressaltar a beleza de uma joia. Tem uma série de dificuldades aí, que é a questão da luz, da sombra, o brilho que ofusca da lente com o brilho da pedra, posicionar esse acessório de modo que você limpe o cenário que ele está, realmente é uma tarefa árdua. E é muito valorizado esse trabalho nesse profissional, gente. Uma fotografia de estilo, ela tem o seu valor no mercado realmente bem robusto. Tá, pessoal? Então, gente, quando a gente entra num site, por exemplo, e vê grandes marcas, né? Olhamos também aqueles objetos de desejo, a gente está olhando para fotografias estilo, tá? Nessa modalidade existe todo um pensamento de jogo, gente, de luzes e posicionamento para o objeto parecer o mais desejado possível. Então, para vocês verem que é uma tarefa difícil mesmo. Quem se lança dessas tipos de fotografia, por exemplo, são os catálogos de alta joalheria, como a Tiffany & Company, né? Com aquelas joias, fotos de belas joias exuberantes. O fotógrafo, gente, profissional de fotografia, se você que está aí querendo se inspirar, ama foto e deseja entrar nesse universo, você pode atuar tanto como freelancer ou você pode ser um contratado para trabalhar em veículos, como portais e revistas de moda. Algumas marcas, tanto grandes como pequenas, têm os seus próprios fotógrafos, investem num só, gente, para garantir um estilo único nas suas fotografias, para imprimir aquela coisa da marca pessoal. Quando você olha aquela fotografia, você já sabe exatamente qual a marca que é. E isso se deve a um trabalho exclusivo e pessoal de um fotógrafo, de um profissional que tem essa marca registrada. Gente, carreira, para os aspirantes que estão aí começando, né? Começam sendo sempre assistentes de profissionais renomados, tá? Enquanto realizam também trabalhos autorais para montarem seu próprio portfólio. Então, seu portfólio vai ser o seu cartão de visita, gente. A experiência, somada ao seu portfólio, será analisada pelos diretores de arte, de moda e de publicidade. Então é o talento que vai fazer abrir as portas da sua carreira solo. Eles podem gerenciar a própria carreira ou também serem representados por um agente. Aí vai definir o tipo de carreira que você quer fazer dentro desse universo. É comum, gente, o fotógrafo preferir trabalhar sempre com os mesmos make-up artists, que são os maquiadores, e os hairstylists, que são os profissionais de penteados, de beleza, né? Pois com o tempo, essas equipes vão fazendo um trabalho afinado. Então, eles já sabem exatamente o que querem e o trabalho flui melhor. Então, geralmente, em todas as profissões isso acaba acontecendo, mas aqui, realmente, isso é bem importante. Gente, e quanto ao estúdio, que é o local da fotografia? Ele funciona como uma espécie de porto seguro, né, gente? Pois lá não há que se preocupar com mudanças de tempo,
com quedas de luz, quando vem, por exemplo, o pôr do sol, né, para capturar as imagens. Um estúdio pode ser próprio ou alugado por meia ou uma diária, contendo camarins, araras, áreas de refeições até separadas do local dedicado às fotos. Então, gente, estúdios aí tem uma gama de estúdios que oferecem aí espaço para você produzir o seu material. Gente, falando um pouquinho aqui sobre mood board, é o que chamávamos antigamente das colagens, gente. É uma forma de transmitir visualmente as suas ideias e amplamente utilizado em publicidade, gente. Por quê? Porque ajuda a construir uma marca. Toda marca que se preza tem um bom mood board, gente. Tá? É um catálogo, como se fosse uma colagem. Ajuda a organizar as suas ideias e definir conceitos de marca. Faz-se atualmente de maneira digital. Gente, hoje em dia a tecnologia veio para isso, para agregar, para trazer ali muita qualidade de imagem. E os preparativos, pessoal, para uma sessão fotográfica de um catálogo, eles seguem as mesmas etapas de um ensaio para a revista. O número de fotos pode exigir mais de um dia de trabalho, por isso é de extrema importância calcular o tempo necessário. Gente, tempo é dinheiro, né? Tempo é tudo, organização é tudo. Até aqui você vê que realmente é preciso sempre ter uma organização para você poder fluir bem o seu trabalho. Gente, curiosidades aqui. A técnica still, por exemplo, ela exige, além da técnica, muita improvisação. Olha, eu vou falar para vocês que eu já trabalhei muito em conjunto com fotógrafos para poder produzir as peças, as fotos das peças lá dos meus acessórios no site Vila das Joias. Então, eu sei bem o que é isso, gente. Por isso que eu quis trazer aqui para vocês essa curiosidade. Gente, para fotografar roupas, é legal você colocar uma base de isopor com cerca de 5 centímetros de altura, encapada com papel branco. Nele, prenda a peça com alfinetes, de modo a deixá-la sem dobras ou sobras. Depois, no Photoshop, o fotógrafo vai poder limpar essa imagem, deixando-a perfeita. Então, gente, quem vê lá a foto de uma bela roupa isolada, não sabe o quanto de trabalho, o quanto de improviso que teve ali para aquela foto sair perfeita. Além das técnicas de edição dos equipamentos profissionais, né, gente? Então, como eu diria, os bastidores têm sempre as suas curiosidades. Para os acessórios, gente, use fios de nylon transparente para deixar a peça em pé. Porque, como eu falei para vocês, é muito difícil você fazer um anel se sobressair ali no meio do nada. É bem difícil fotografar. Então, tem uns truquezinhos aqui, né, que fazem tornar possível. Ou acerte, por exemplo, a pulseira de uma sandália como se ela tivesse calçada. Então, é bem difícil você tentar deixar o objeto em pé, né? Então, você também pode apagar determinados detalhes, como eu falava para vocês, no tratamento da imagem, né? Algumas revistas e grifes, elas possuem até normas específicas sobre o ângulo em que os objetos devem ser dispostos e fotografados. Então, isso até existe norma sobre isso, gente. Como que é, né, um resultado de uma perfeição. Para você que está aí em casa, se você quiser se lançar de um kit para você produzir fotos, então eu vou aqui algumas diquinhas de materiais práticos para você ter aí no seu estojinho para levar daqui e ali no seu dia a dia. Silicone, blocos transparentes de vários tamanhos para sustentar joias e outros objetos, e panos específicos para lustrar as joias também são muito bem-vindos. Gente, porque é assim, a ação do tempo, às vezes, ela é crucial, né? Então, você, de uma semana para outra, se você deixou essas peças numa exposição, você vai, de repente, ter um compromisso, tem que fotografá-las, pega ali uma flanelinha para semi-joias, isso funciona muito bem. Lustra as suas peças, elas vão estar reluzentes novamente para tirar fotos belíssimas. Fotos em estilo, principalmente, gente, podem ser feitas em fundo liso de qualquer cor, sendo o fundo branco o mais popular. Tá? Para catálogos de joias e sites, as fotos em fundo branco sempre são bem-vindas, porque a peça se destaca com maior facilidade, né? E também é um recurso mais fácil depois de você conseguir limpar
no Photoshop. Se adapta com mais perfeição a também as páginas brancas das revistas e dos catálogos. Gente, então era isso. Eu trouxe aqui um manualzinho básico para você que é encantado por fotografia e para dizer que a foto ela é a coluna vertebral da moda. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenham gostado, aproveitado. Curtam, compartilhem esse conteúdo com os amigos. Beijos e até a próxima.